A Bíblia Sagrada, Velho Testamento. Livro de Êxodo, capítulo 14. Deus anuncia a morte dos egípcios. Versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 2: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Versículo 3. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Versículo 4. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Assim saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: por que fizemos isso? Havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva. Versículo 6. E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Versículo 7. E tomou 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Versículo 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Versículo 9. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Versículo 10. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles. Por isso temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Versículo 12. Não é esta a palavra que te falamos no Egito? Dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Versículo 13.
Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O mar se abre. Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Versículo 16. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-os, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 17. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Então eu serei glorificado em Faraó e em todo o exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Versículo 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Versículo 19. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Versículo 20. E permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Assim a nuvem se tornou em trevas para aqueles, mas para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. Versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram-lhes como muro, à sua direita e à sua esquerda. Versículo 23. E os egípcios os seguiram, entrando atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. Versículo 24. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu os campos dos egípcios e provocou uma confusão no campo dos egípcios. Versículo 25. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, fazendo-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Versículo 26. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Versículo 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar,
E o mar retornou ao seu lugar ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Versículo 28. Porque as águas, tornando, cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Versículo 29. Mas os filhos de Israel seguiram pelo meio do mar seco, e as águas foram para eles como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Assim, versículo 30. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Versículo 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. Por isso temeu o povo ao Senhor e creu nele e em Moisés, seu servo.